Olá a todos, eu sou Kathleen Lomazzi, jornalista. Hoje no nosso podcast vamos falar mais sobre plasticultura agrícola e, é claro, desmistificando toda essa questão das lonas para silagem. E o nosso convidado de hoje é Nilson. Ele é gestor comercial da Agroflex Brasil e ainda faz treinamento em vendas em Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Seja muito bem-vindo, Nilson. Obrigado, Kathleen, obrigado pela oportunidade. Esperamos hoje, nesse podcast, realmente desmistificar alguma coisa voltada aí na parte de micragem, de lona, qualidade, garantia, né? Foi mais ou menos aquilo que foi pesquisado com relação a produtores, inclusive equipe de vendas nessas regiões aí, nesses 3 estados, né? É um prazer muito grande aí poder tentar levar informação para o público. Nilson, antes da gente abrir aqui para falar mais sobre lonas para silagem, eu queria que você apresentasse um pouco mais sobre você e também da linha de produtos de vocês. Tá. Hoje eu atuo principalmente na parte comercial, né? Essa parte comercial. E é claro que hoje, para você estar no meio de vendas, você tem que ir além. Você tem que ter informação, você tem que levar informação, você tem que dar suporte, né? Certo. Nilson, eu queria que você explicasse aqui um pouco da qualidade desses materiais. Tá, quando a gente fala em qualidade de material, nós trabalhamos especificação. Especificação na parte de plasticultura agrícola é você trabalhar aditivo, resina, estabilizante, com a melhor classificação que tem no mercado, né? É importante reciclar? Mas aqui exige um material de mais qualidade e claro que depois vai para descarte e depois é feito a reciclagem. Mas assim, é um lema, é um compromisso, né, de fábrica em produzir produtos com qualidade e que tudo aquilo que a gente entrega segue com certificado e manual de garantia. Bacana. E sobre a questão da micragem e da garantia, o que você possa dizer a respeito disso? Bom, micragem, já que a gente está voltado agora para as lonas de silagem, né? Vamos voltar principalmente para as lonas de silagem. Se eu falasse em micragem para os silos bolsas que eu acabei de mostrar, aqueles bolsões de 9 pés para grãos ou 6 pés para forragem, exigiria sim um pouco mais de micragem. Nisso a gente tem um cuidado muito especial. Nós temos uma das bolsas mais resistentes do mercado quando a gente fala de bolsas suspensas, né? Agora, micragem, quando você fala, vou cobrir um silo de superfície, conforme está aí nessas imagens, essas lonas, esses materiais plásticos não tem tanta pressão. Então, assim, não tem tanta necessidade de micragem. E o vendedor, o pecuarista, né? Então ele vai comprar, aí ele fala em micragem, ele fala em 200 micras e ele esquece que ele tem que se preocupar com garantia. Garantia é um material mais aditivado, é um percentual maior de material virgem, na qual vai dar durabilidade e resistência. Então, existe micragem? Existe. Mas qual material precisaria um pouco mais de micragem? No caso aí, como eu coloquei, as bolsas que estão suspensas. No caso da lona, é obedecer especificação de resistir, de aguentar o tranco, né? De acordo com os meses de garantia especificado, sem poder trincar, sem rasgar e sem delaminar, resistindo aí aos raios UV e chuva. Interessante isso aí, viu? Existe alguma... Ô, Nilson, vem cá. Existe alguma dica interessante sobre a questão da aplicação e da vedação? No caso das lonas, né? Exatamente, no caso das lonas. Sim, tem sim. A gente sempre coloca nas oportunidades que a gente tem, nos treinamentos, vai aplicar a lona, vai aplicar o material plástico, procure aplicar sempre bem cedo, se possível. Nem sempre no campo, na fazenda, você tem um horário específico para poder conseguir, porque você tem alguns afazeres, mas se você puder se organizar para aplicar a lona bem cedo, ou no finalzinho do dia, você está aplicando ela, Kathleen, material frio, um material que não está dilatado, e ele vai conseguir resistir e durar muito mais, ele vai além do que diz a garantia. Porque se você coloca ele bem cedo e ele não está dilatado, você não está colocando esse material tensionado. E detalhe, um material aplicado aí meio-dia, 3 horas, 4 horas da tarde, é um período que venta muito. Então aplicar bem cedo, ou no final do dia, você está aplicando material frio, que é o adequado, e está fugindo do vento ainda, para não atrapalhar essa aplicação. E vem cá, sobre a questão dos cuidados, eu queria que você explicasse a respeito disso, uma vez com o silo coberto, como deve ser os cuidados necessários, né? Boa pergunta, o pessoal me pergunta muito isso. Bom, você tem todo um processo que é desde o plantio ao momento certo de colher, compactação, vedação do seu silo, e às vezes é um silo que você vai abrir ele ali daqui 30 dias, 60 dias, 6 meses, ou até um ano, né? Aliás, quanto mais tempo fechado,
melhor vai ser aí na produção com relação, a gente fala de ácido láctico, mas tudo bem. Uma vez esse silo vedado, cercar esse silo, tem que cercar esse silo, porque você tem um tesouro ali. Se você cobre com uma lona de 8 de largura, com 10 de largura, 12 de largura, a forragem num silo de superfície, a tonelagem que tá ali é um carro zero. É uma caminhonete zero. A gente brinca muito, ó. Você tem uma Hilux aí e muitas das vezes é um silo que não está cercado, é um silo que você está aplicando herbicida próximo, está indo herbicida no material plástico, tá? Que pode degradar sim, né? Que pode degradar. E se você também não tem cercado, animais de médio, grande porte, o que vai acontecer? Pode subir ali, pode furar o silo, pode abrir, vai entrar oxigênio. Né? Nós estamos tratando de um processo que é um sistema anaeróbico, que tem que ter extinção de ar para evitar propagação de bactérias, né? Então, quer dizer, você vai ter o volume, mas o valor nutricional, se você rasgar, abrir esse silo, ele vai estar sendo perdido. Então, tem que cercar, tem que evitar herbicida ou algum produto químico próximo para que não possa danificar o material. E os grandes, tá? Os grandes palestrantes do segmento de silagem, nutrição animal, eles sempre colocam. Procure ir toda semana ver o silo, como é que ele está. Vistorie o seu silo toda semana. É muito caro, você tem um silo de 200 mil, 300 mil, 400 mil, dependendo do tamanho, com valor acima de R$1 milhão. Aí você faz ele lá no campo, num lugar totalmente meio que sem visão, né, para poder acompanhar esse silo. E, eu vou voltar lá daqui 3, 4 meses, que é o período que eu vou utilizar da forragem. Não, você tem que vistoriar esse silo para acompanhar se ele está lacradinho, vedado, até o momento de abrir. Bom, Nilson, olha, chegou várias perguntas aqui do pessoal e a gente vai tentar resumir aqui as principais, mas certo, teve uma aqui, especialmente, que foi a mais perguntada. Questionada. Exatamente, que a galera perguntou assim bastante. Mas não. Que foi das lonas de 200 micras. Eu queria que você falasse um pouco disso. Na verdade, anteriormente a gente frisou um pouco, né? E a gente precisa mudar esse paradigma, né? Ao contrário, na hora de chegar ou para vender ou para comprar, se é uma lona de 200 micras, é se preocupar com a garantia. Qual a garantia desse material? Hoje no mercado, para você ter uma noção, a Agroflex, ela, sem se preocupar com micragem, nós temos nas lonas aqui, ó, nós temos lá, ó, as lonas Silo Pro, né, que é a Premium Pro, com 8 meses de garantia. Nós temos as lonas Premium Master, com 12 meses de garantia. E nós temos a Ultra, com 20 meses de garantia, sem se preocupar com micragem. Às vezes você tem um produto pesado, com um percentual muito elevado de reciclado, sem aditivo anti-UV, e que quando você aplica com menos até de 60 dias, eu pude presenciar isso, tá? Honestamente falando, com menos de 60 dias, um produto bem mais pesado que o nosso, começou a trincar, rasgar e delaminar. Então, lona, material plástico, não é micragem. É a qualidade do material em que você possa aplicar sobre a forragem e durante aquele período que reza a garantia, não vira trincar, não vira rasgar e nem delaminar, tá? Então, tem que desvencilhar, sim. Eu vou até aproveitar nesse gancho aí, é muito importante, eu tenho observado, não é todo mundo, mas o pessoal que às vezes compra uma lona de qualidade sem se preocupar com micragem, chega lá no campo, são exceções, tá, pessoal? São exceções do que eu vou falar. Mas o pessoal que terceiriza essa parte de serviço, às vezes já abre, vê uma micragem menor e fala, essa lona não serve, essa lona vai dar problema. Essa lona já cria uma série de coisas, sendo que tá lá a garantia, é uma lona para durar 1 ano. Né? Então, assim, bem mais micragem na hora de aplicar, arrastar, pisar, talvez ele pode ter uma grande vantagem nesse sentido. Mas ele tem que entender que para tudo que a gente faz, tô falando de uma minoria, tá, pessoal? É que tem que ter capricho. Tem que ter capricho sem se preocupar com micragem. Aplica o material plástico, lacra o seu silo e aguarda a garantia que ele está dizendo. O material de qualidade vai cumprir. Porque o que eu tenho visto de material, eu volto a repetir, com percentual muito elevado de reciclado, quase zero de aditivo anti-UV contra raio ultravioleta, né? Que é responsável pela parte de degradação. Veja só essa imagem aqui, ó, bem rapidinho aqui, ó. Isso aqui é um saco de ráfia. Um saco de ráfia sobre uma lona que já está aplicada há quase 10 meses. Um saco de ráfia, se você pendurar 10 pessoas, ele não vai romper. Mas por ele não ter nenhum tratamento anti-UV, com 2 meses, olha aí, ele se degrada, ele se desmancha. Ixi. É um produto que, se você for colocar um micrômetro, vai dar 300, 400 micras, mas não tem qualidade. Então essa imagem, ela vem para deixar bem claro que o que vale é a especificação. Eu estou comercializando um produto na qual estou dando garantia. Agora, na aplicação, tem que ter capricho.
Tem que ter cuidado, tem que aplicar, né? Se você aplicar, até para desmistificar alguma coisa, fez aquela compactação muito bem feita da forragem, então o pessoal fala, compactou, corre, tem que lacrar, tem que fechar, porque senão entra oxigênio, né? Porque vai ter proliferação de bactérias. Gente, acabou de cortar esse material, compactou muito bem, essas plantas ainda estão respirando. Essas plantas ainda estão eliminando alguns gases indesejáveis, tá? Tanto que tem gente que compacta, lacra, no dia seguinte o silo baixa e a lona tá batendo. Não dá para ficar com lona batendo por 6 meses, 8 meses, o período que esse silo foi estar fechado. Então, eu até recomendo, compactou, como pode chover, joga a lona por cima, prende só alguns pontos, deixa essa silagem respirar, deixa esses gases sair, tá? E lacra 24 horas, 48 horas depois, tá? E não se preocupe com micragem. Se preocupe com cuidado na aplicação e ela vai te devolver aquilo que ela reza na garantia. A durabilidade conforme diz a garantia. Nossa. Nilson, teve uma outra pergunta aqui, foi feita assim de várias formas possíveis. Mas, vem cá, como que faz para identificar uma lona de qualidade? A lona de qualidade é em cima do que eu realmente falei, que tem aditivo, resina, estabilizante de qualidade, sem se preocupar com micragem. Certo. É isso aí. E, bom, teve uma outra pergunta aqui que foram feitas, assim, exemplificando aqui várias medidas e tal, mas teve uma aqui que um agropecuarista até perguntou sobre a lona 12x50. Eu queria que você explicasse aqui a questão como é que funciona a capacidade de armazenamento em um silo de superfície usando essa lona de 12x50. Ah, tá, entendi. Então eu tenho um silo de superfície, vou usar uma lona 12x50 e a capacidade, no caso aí, seria em tonelagens, que vai poder armazenar aí. Eu quero até aproveitar, porque a gente até passava a informação de capacidade e a gente não considerava os metros no comprimento, os metros na largura, que vai cobrir com terra, e nem no comprimento, que você tem que estar deixando 1 metro. Certo. Né? Então vamos considerando isso aí, nós vamos refazer esses números, que é o seguinte, cabe hoje cerca de 450 toneladas. Para um silo de superfície, uma lona 12x50, né, que é a pergunta? Isso, 12x50, você vai colocar entre 450 e 400 toneladas. Aí, para quem quer saber o que cabe numa lona de 10x50 ou 8x50, que as principais medidas utilizadas no mercado é 8x50, 10x50 e principalmente a 12x50. Então, se uma 12x50 cabe 450 toneladas, 450 dividido por 12, esse resultado você pode multiplicar por 10, que aí você vai saber o que cabe numa lona de 10, e esse resultado também você pode multiplicar por 8, e você vai saber o que cabe numa lona de 8. É isso aí. Nilson, teve uma pergunta aqui que ela foi, assim, foi recorde, né? Foi recorde muito frequente aqui. Certo. Qual que você recomenda? A lona preta e branca ou a preta e prata? Qual que é a melhor boa aí? Boa pergunta. Nós trabalhamos com essas duas lonas, né? É a lona dupla face, preta e branca e preta e prata. Lembrando, a gente sempre reforça porque ainda tem gente que coloca a cor preta para cima. E cor preta para cima, o sol vai bater e vai fazer absorção de calor ao invés de refletir e repelir para que a forragem ali dentro tenha uma temperatura mais amena. Porque silo de qualidade, forragem de qualidade, é quanto mais baixa a temperatura, mais qualidade você tem na sua forragem. Então, assim, hoje, o nosso material, na forma que é desenvolvido, né, dentro da Agroflex Brasil, nós temos 2 produtos com a mesma qualidade, com o mesmo poder de refletir, né, os raios que são emitidos ali, com a eficiência de que a temperatura interna fique a mais baixa possível, né, dentro daquele ambiente. Então, quer dizer, você está num ambiente aí de 45, 50 graus, 40 graus, é claro que você vai ter um percentual de calor ali dentro, debaixo, tanto da lona preta e prata, quanto da lona preta e branca. Porém, as duas têm a mesma eficiência. Tá? Mesma eficiência. Queria que você explicasse aqui um pouco da função da barreira de oxigênio. Tá, a barreira de oxigênio, na verdade, ela vem para que você tenha um silo de maior qualidade, né? Então, a gente está vindo aí com novidades, tá? A Agroflex vem com novidade com relação na própria lona. Não vou adiantar nada aqui agora, tá? Mas já se encontra no mercado a barreira de oxigênio na própria lona, que não tem a mesma eficiência que tem a película, né? A película tem bem mais eficiência, claro que não atingindo uma barreira 100%, mas tem uma eficiência X, que é uma proteção maior do que as que estão na lona.
e que recomendo, né? Recomendo porque vale a pena, compensa Obrigada. e você vai ter um valor nutricional da sua forragem ainda maior com a utilização da barreira de oxigênio. Muito bom. E estamos aqui finalizando nosso podcast, nosso bate-papo aqui, Foi que, rápido. nossa, e foi assim, com certeza tirou as dúvidas aqui do pessoal da equipe de vendas, dos agropecuaristas. Nisso, eu quero parabenizar muito Valeu, aqui pelas suas explicações, toda a informação aqui valeu. sobre a Parabéns. plasticultura agrícola, enfim, tirou todas as dúvidas aqui possíveis sobre as lonas de Sim, silagem. Quero obrigado. agradecer muito mesmo sua Obrigado. presença aqui, tá Obrigado. certo? Obrigado. Valeu. E eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais aqui para a gente encerrar. Ah, tá legal. Eu acho que no mais importante do que a gente disse aí é a mensagem para o pecuarista que de porteira para dentro ele tem uma empresa. O que ele tem uma empresa? Ele entra com insumos de semente, ele entra com lona, ele entra com adubo, e ele tem que entender que ele tem uma indústria ali dentro, que ele produz alimento, né? Ele produz forragem, um produto com valor agregado alto, de altíssima qualidade, né? E que ele consegue dar soluções ali dentro, né? Na produção para que possa ter mais carne e mais leite. E para isso exige qualidade. E como a gente está falando de lona, exige que possa ter um material com especificação que possa atender, né? Na qual a cereja do bolo é a lona. Então ele vai, a empresa fazenda vai produzir forragem, né? E que nós estamos aí para proteger, seja na lona para silagem, seja na parte de grãos com o nosso silo bolsa, ou mulching na parte de hortifruti aí, em hortaliças, né? Então nós temos uma linha completa aí para fazer as considerações finais de que a Agroflex é parceira. Ela é parceira ao homem do campo. É isso aí. Muito bom, viu? Obrigada, Nilson. Valeu, um Obrigada a abraço. você que nos acompanhou nesse podcast. E a gente se vê na próxima. Um abraço e fiquem todos com Deus. Amém.